Olá, família Santíssimo! Estamos no ar com mais um episódio do nosso videocast. E hoje, aqui, já que estamos na Semana Santa, nessa semana em que somos convidados a nos aproximarmos cada vez mais desse mistério da vida de Jesus Cristo, do Filho de Deus que mudou a história da humanidade, mudou a minha e, com certeza, de tantos outros cristãos que disseram sim ao seu projeto. Então, hoje nós estamos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o significado, o que nós somos convidados e convidadas a vivermos nessa Semana Santa, que a gente faz memória de todos os passos da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E, às vezes, a gente vai vivendo isso no automático todos os anos e não paramos, muitas vezes, para compreender qual é mesmo o sentido e o que eu sou convidado a viver cada dia dessa Semana Santa, desde a abertura dela com o Domingo de Ramos. Então, para conversar conosco sobre essa temática, nós convidamos o nosso querido diácono Jean, brevemente sacerdote, daqui a pouco, logo, sacerdote, se Deus assim permitir, com certeza Ele quer, né, Jean? Com certeza. Então, bem-vindo, Jean, ao nosso videocast nesse episódio aqui, que nós estamos falando da Semana Santa, mais precisamente, e da Páscoa, né? Também não tem como falar Semana Santa sem falar da Páscoa, né? Outra, né? Não dá para parar na Sexta-feira da Paixão. Com certeza. Então, seja bem-vindo, primeiramente. Diz para a gente um pouquinho como é que está, onde você está iniciando esse ano 2024, é uma nova etapa na tua vida aqui dentro da Diocese, né? Então, diz um pouquinho para quem está nos escutando conhecer quem é Jean, de onde é Jean, então quanto tempo Jean está na caminhada, e depois a gente aborda essa temática. Então, eu sou o diácono Jean, primeiro saudar a irmã Jo, né, que nos acompanha de uma forma tão próxima e tão carinhosa, mas também cada um de vocês que nos acompanha nesse videocast. Sou o Jean, diácono aqui da nossa Diocese, fui ordenado diácono no último novembro de 2023, e agora, em 25 de maio, serei ordenado padre. Já estou na Diocese há muito tempo, né? Desde 2011 faço processo de seminário e agora com as ordenações iniciando esse processo de formação permanente, me consagrando totalmente a Deus, me entregando a Ele para servir a Igreja, servir a cada um de vocês. E neste ano estou assumindo essa nova missão de ser o animador vocacional e juvenil aqui da Diocese, uma missão muito importante porque nós precisamos cada vez mais suscitar os jovens para estar na igreja e nesse estar na igreja também sentirem o chamado de Deus para uma vida de especial consagração, para se doarem às nossas comunidades, para constituir o reino de Deus. E é uma oportunidade imensa que nós temos e que eu tenho também de, neste tempo, aqui na Diocese, poder fazer este serviço, esse ministério, que marca também a minha vida. Te ouvindo assim, chega a dar uma emoção muito grande na gente, porque a gente sabe o processo que faz para um jovem se consagrar ao Senhor completamente, né? São muitas renúncias na vida que a gente faz, né? Eu fiz isso já há 20 anos, né? Em 2021, 20 anos o quê? Muito mais, né? 22 anos por aí, 23 anos, 24, 23 anos. Que eu fiz os votos simples e é um processo de renúncia muito grande, né? Muito grande. Mas também é de uma grandiosidade que a gente não sabe explicar. A gente não sabe, a gente só sente que há um chamado muito forte em nossa vida e, enfim, e a gente quer dizer sim a todo momento, mesmo diante do sacrifício, mesmo diante da dificuldade de deixar muitas vezes, e vocês ainda... É uma coisa que ninguém explica, né? Não Só tem explicação, Deus consegue fazer só... e nos entender esse chamado que Ele faz. Sim, e eu ainda disse assim, eu conversava com outra pessoa em outra ocasião, que assim, vocês, os sacerdotes, eles se consagram e muitos, né, quase 90 e poucos % ficam, permanecem na diocese, né, deles de origem, né, de vocês de origem. Já é difícil e tudo mais, mas ainda permanece ali. E a gente da vida religiosa consagrada, né, que vive, somos chamados a viver em comunidades, a gente geralmente sai. Eu saí da minha casa em 95. Sim. Eu tinha 17 anos. Aí a gente não vê ninguém crescer, os sobrinhos crescerem, a gente não acompanha esse processo. É uma renúncia muito grande. É uma renúncia, Isso né? é recompensado pelo reino de Deus. Sim, né? exatamente. E isso aí nos toca tanto que a gente às vezes nem sente, né? Sim, sim. E é isso que eu falo para os pais na escola, muitas vezes em reunião, eu falo bem assim, eu não deixei tudo na minha família para brincar com os filhos de vocês. Não, eu assumo cada um como um filho.
É uma responsabilidade Uma muito grande que a seriedade gente no assume, processo, sabe? É uma seriedade, uma responsabilidade que a gente tem tão grande. Fala assim, não, eu não deixei o maior bem que Deus me deu na face da terra, que é a nossa família, eu não deixei por nada, eu deixei em nome de Jesus. Então, o que vem pode ser difícil, pode ser complicado, mas eu estou em nome dele, então eu tenho certeza que ele está comigo. Em todos os momentos. Não é porque está bom ou porque está ruim, ele está. E é essa certeza, né? Essa Sim, certeza que fundamenta tudo que a gente é. Porque não é um chamado meu, não é um sim, chamado seu. É um chamado que Deus faz para Deus nós, faz. que não nos pertence, que a gente é só instrumento. Só instrumento. Exatamente. Como E Nossa Senhora só diz falando de sim. Páscoa, é justamente esse o sentido da Páscoa, né? Aham. Descobrir que Deus é com a gente o tempo inteiro e não há nada que Ele não tenha vencido, não há nada que a gente não possa vencer estando com Ele e respondendo esse chamado de vida que Ele faz para cada um de nós. Sim. Isso é bonito. Que Deus te abençoe e fortaleça. Eu agradeço as A orações, enfrentar, a companhia. a enfrentar todos os obstáculos e desafios que virão. Amém. Então, vamos lá para a nossa temática de hoje, desse nosso videocast. Diz para a gente um pouquinho o que é a Semana Santa para o cristão. Então, irmã, a Semana Santa, ela é o ápice da vida cristã. Eu trago aqui uma metáfora de algo que acontecia no seminário, né? Na etapa da configuração, nos últimos anos de seminário, no tempo do estudo da teologia, nós iniciávamos o ano com uma reunião para vermos a agenda, para vermos os compromissos do ano inteiro, já para todo mundo se organizar. E o meu formador, na época, ele fazia algo muito interessante. A primeira coisa que ele fazia era: onde vamos passar a Páscoa? Lá nós tínhamos o costume de passar a Páscoa juntos, enquanto comunidade formativa. E era a primeira coisa que nós fazíamos todo ano. Onde vamos passar a Páscoa? Porque a partir da Páscoa, a partir da Semana Santa, do Tríduo Pascal, dessas datas são especiais que a vida cristã se configura. Nós somos seres pascais. Sem a Páscoa, sem essa semana tão bela, nós não seríamos nada. É a partir da ressurreição de Jesus que a igreja está presente, é a partir da ressurreição de Jesus que nós, enquanto comunidade de chamados, respondemos o amor de Deus. E a Páscoa, a Semana Santa, ele é a grande celebração desse mistério tão profundo. De todos os mistérios de Deus, a Semana Santa é a celebração do maior mistério de todos. Deus que não se apega a nada, mas se entrega totalmente à humanidade. Deus que se dá por completo, até mesmo o seu sangue, a sua morte, para salvar a cada um de nós. É isso que nós celebramos essa semana. No Evangelho de Marcos é muito interessante ver que a partir da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém até o domingo da ressurreição, há uma cronologia, 7 dias. Neste dia Jesus faz isso, neste dia Jesus faz aquilo, para nos marcar realmente que há um tempo, há uns dias contados onde realmente esses mistérios acontecem. Principalmente quinta, sexta e sábado santos. Porque nestes dias onde acontece a instituição da Eucaristia, a morte de Jesus e a sua ressurreição, o sábado santo que rompe o silêncio com o grito do Aleluia eterno, nós somos convidados também a ver a nossa vida. E ali ver como Deus age em cada um de nós. E como sai fortalecido desse tríduo pascal as pessoas que vivem com profundidade a espiritualidade dessa semana, né? Sim, porque o Tríduo Pascal ele é um grande, eu sempre brinco quando trabalho com coroinhas, é um grande resumo, né? É tanto que nós, liturgicamente falando, não há 3 celebrações, há uma celebração só, que começa com a Quinta-feira Santa, continua na sexta-feira e termina com o sábado de Aleluia. É uma grande missa, a missa das missas, a vigília das vigílias, é um grande resumo de toda a vida cristã. No céu nós viveremos a Páscoa, a nossa vida eterna é o mistério da Páscoa, é a presença de Deus. E a Semana Santa, ou Tríduo Pascal propriamente dito, é o momento de maior espiritualidade que nós temos. Ali tudo está presente. Ali Deus faz a obra nova dele acontecer em nossas vidas. E por isso que é tão profundo. Quem realmente, nas nossas comunidades, nas paróquias onde tem missa, ou onde tem a celebração da palavra, e consegue viver os 3 dias, consegue saborear a profundidade desse mistério, não tem como não sair tocado, renovado. É a festa da renovação. É Deus que faz de novo a sua criação em cada um de nós. Porque nós mergulhamos no mistério mais profundo do amor de Deus e lá com Ele ressuscitamos a nossa vida já nessa terra, mas também com a certeza da ressurreição no céu. E esses
esse convite a viver isso de forma muito profunda, a viver uma semana com muita interiorização, com muita aproximação da palavra, da vida de Jesus e acompanhar esses passos, eu acho que as pessoas que conseguem compreender isso e vivenciar isso, ele leva esse espírito para a sua família, né? E vive isso, essa troca em família, que é muito bonito. Eu não sei muito a cultura daqui, porque assim, na minha região, a Sexta-feira da Paixão é um momento de encontro familiar. Né? Eles fazem, tanto é que é um momento de jejum e oração, e eles fazem do almoço um grande momento familiar. Desde que eu entrei na vida religiosa, ou até antes disso, a sexta-feira, a Semana Santa, para mim, sempre foi de missão. Né? Então, depois na nossa congregação, ela faz parte do nosso carisma, desde a gente sair... Né? Exatamente. A gente sai da nossa comunidade na quarta-feira, menos na etapa de formação. A etapa de formação a gente faz como vocês todos juntos. Na quarta-feira, a gente sai das nossas comunidades e vai para as comunidades viver com o povo onde não tem sacerdote, não tem diácono, não tem ninguém para vivenciar a palavra, que ajude-os a viver os dias, né? E bonito, né? Bonitos ali. A gente sai e vai viver com eles ali. Só voltamos na segunda-feira pela manhã. E aí a gente vive esse momento com eles. E lá a gente experimentava a realidade das pessoas. Assim, a Sexta-feira da Paixão é um momento de encontro familiar. Então, todos tinham que sentar à mesa, todos, e fazer a alimentação juntos como família. E aí, dependendo da região onde eu ia, né, a comida era diferente, era bem diferenciada, dependendo. Não sei como é que é aqui, porque aqui, desde que eu vim, eu sempre busco viver também com o povo, né? Fui para a Guarda 2 anos, depois fui no 63 e no ano passado foi na comunidade lá do Sertão dos Correias. Então, a gente fez o tríduo todo lá, desde quinta-feira, foi quinta, sexta, sábado, domingo. A gente fez os momentos celebrativos lá. E eu gosto, para mim, isso é vida. É o que me fortalece para o resto do ano todo, a viver esse momento missionário ali com a comunidade local. E cada um tem um diferente, mas eu não consegui ver na sexta-feira, se tem essa cultura ou não. Como é que é aqui na cultura do povo cada dia? Por exemplo, a quinta é sempre à noite, a Santa Ceia, que todo mundo se reúne, mas a Sexta-feira da Paixão, o sábado, o povo ainda guarda o sábado e deixa o aleluia realmente para a noite, ou já amanhece no sábado? Como funciona? A Páscoa só tem sentido na comunidade. Né? Isso é uma profundidade que Jesus nos ensina. Jesus não poderia vir e fazer tudo sozinho, poderia vir e fazer tudo de qualquer jeito, mas porque ele é Deus, pode, ponto. Agora, ele escolheu uma comunidade, e foi a comunidade dos discípulos que passou pelo mistério pascal. E essa comunidade se expressa na comunidade igreja, mas também na comunidade família. Sim. Né? Ao menos na minha casa, isso sempre foi muito forte. Assim, né? Os meus pais sempre priorizaram muito de a gente participar dos 3 dias de celebração e viver cada dia esse espírito. Eu confesso que aqui nós não temos tanto uma cultura assim, de que todo mundo tem esse costume de fazer tal coisa, de que todo mundo faça exatamente da mesma maneira. Mas há alguns traços culturais que podem ser muito perceptíveis na cidade de Tubarão, que é muito bonito. Primeiro, a Quinta-feira Santa, nós temos, como a senhora falou, o momento do lava-pés, a missa da instituição da Eucaristia, onde Jesus ensina que o serviço é o amor que nós precisamos oferecer aos irmãos. E é interessante ver como é um dia que dá muita gente nas missas. E nas comunidades também, nas celebrações de palavra. O povo vai, porque por mais que não tenha total consciência, plena consciência do que está acontecendo, o povo vai participar daquela liturgia. Depois, a Sexta-feira Santa é marcada pelas procissões aqui na nossa cidade. Tem procissão em várias paróquias, várias comunidades se reúnem para fazer esse momento penitencial, para irem, rezarem com Jesus, se entregarem ao Senhor. E o Sábado Santo é o grande momento da Festa da Luz. Então é bonito também ver as comunidades cheias com a celebração da luz, com essa vigília pascal que marca a ressurreição de Jesus, que nos ensina, que nos faz essa mistagogia da ressurreição. Então não há tanto um costume assim, cultural de como viver esses dias, mas há uma procura muito forte das pessoas para viver o mistério de Jesus. E isso é belíssimo, isso é belíssimo. Eu confesso que eu nunca fui em uma comunidade aqui da cidade, pelo menos, ou até mesmo da diocese, que as igrejas estejam vazias, com poucas pessoas. Então, aquelas comunidades que têm menos participação nessas datas, realmente o povo procura. Porque
tá no inconsciente, a importância disso. Por mais que a pessoa não viva tanto profundamente a fé, a igreja, mas está no inconsciente participar. E isso é belíssimo, porque mostra para mim, mostra para nós, né, que há uma busca, há uma sede de Deus. Sim. E que nós precisamos oferecer às comunidades. Sim. Eu acho muito bonito esse esforço que os padres têm de propor às comunidades, o maior número possível de comunidades, a experiência do Tríduo Pascal. Porque é de suma importância, suma importância. E a gente tem que aumentar a catequese, né? Aumentar a catequese. Ano passado, na catedral, o Padre Eduardo sempre deixou muito claro, Semana Santa não é feriado. Semana Santa não é momento de viajar. Semana Santa não é momento de sair uma semana inteira para descansar. Sim. Não. Semana Santa é o momento da comunidade cristã. Exatamente. A gente até fala, né, que a certa medida não participar do Tríduo Pascal é até mesmo um pecado. Porque é a grande profundidade do mistério. Sim. É ali que a gente tem que viver. E viver os 3 dias, né? Quinta, sexta e sábado. Isso que eu ia dar uma ênfase. Exato, aqui. Porque se a gente vive um dia só, é a mesma coisa de ir só na primeira parte da missa e sair na metade. Na verdade, é você viver esse mistério por completo. Quinta, sexta e sábado. Na quinta da Eucaristia, na sexta da Paixão, o sábado da Ressurreição, o sábado da Aleluia. Porque... E a senhora perguntou da Aleluia, eu acho legal, menos a minha casa, né? Minha casa, a gente tenta manter o silêncio, a quietude, ao menos até o meio-dia. Até ao menos o meio-dia, assim. Sábado, meio-dia. Porque é importante que a gente viva essa necessidade de vivemos esse momento com profundidade, né? Para daí sim gritarmos aleluia e testemunharmos a vontade de Deus. Tem muita gente que desenvolveu a cultura, muitas comunidades, assim, de fortalecer a Sexta-feira da Paixão. Né? Exato. E aí o povo fica só na cruz. E não podemos parar, né? Exatamente. E esquece que somos a igreja do ressuscitado. Né? O nosso Cristo não está morto. A cruz é uma necessidade, mas não é o nosso foco. É um caminho, é o caminho que ele fez, exatamente. O mistério profundo da ressurreição de Jesus. E isso precisa ser catequizado, né? É a catequese, como tu falaste, né? A gente precisa fazer isso, as pessoas se conscientizarem, os cristãos se conscientizarem disso. A sexta-feira é um dia magno, é um dia de grande convite de comunhão com o Senhor, com a dor, com o que Ele passou, mas esse Senhor que passou pela dor, pelo sofrimento, pela cruz, ressuscitou, está vivo em mim. Nós em ti. somos a comunidade do ressuscitado. Do ressuscitado, e precisa ficar fixo. O crucificado isso, né? é uma porta, Sim. é uma grande chave, né? Os santos padres da igreja vão dizer que é a chave da nossa salvação, a cruz. Só que nós não somos a comunidade da cruz, somos a comunidade do ressuscitado. Sim. Discípulos daquele que ressuscitou. E eclesiologicamente falando, então num tema de teologia, né, é ao redor do ressuscitado que a igreja se estabelece. Sim. Então, onde o ressuscitado está, a igreja está. Porque é na ressurreição que a gente vai encontrar. Eu costumo dizer assim, sempre que eu trabalho com lideranças e pastorais que apresentam um certo receio, eu sempre brinco, olha, a gente não precisa ter medo de nada. Se Jesus ressuscitou, e essa é a nossa fé, venceu até a morte, o que nesse mundo vai acontecer que vai nos abalar? Porque a ressurreição é o nosso foco. É a verdade das verdades. Jesus ressuscitou e isso basta. E é na ressurreição que nós precisamos viver. Sim. Sem medo, sem receio, passando pelas dificuldades, passando pela cruz, mas alcançando essa entrega total de Jesus, que é a ressurreição, a vida nova que Ele dá a cada um de nós. E viver essa alegria de que depois da cruz, depois da dor, sempre vem a ressurreição. Sempre vem essa vida nova. Essa é a fé. Né? E quando a gente passa por momentos difíceis na vida, por dificuldades, todos nós passamos, você não é o único. Todos nós passamos. A diferença de uma pessoa para outra é a forma como ela vê o sofrimento. Né? Se ela vê o sofrimento como uma redenção, como um momento, como uma porta, um trampolim, para ela poder se renovar e abraçar uma vida nova que vem sempre depois da dor, né? Depois de um forte momento de sofrimento, vem um convite a uma vida nova, a uma renovação. Né? E é preciso é a forma como a gente vai enxergar e fazer depois é que faz a diferença.
vai fazer toda a diferença. Então, que essa Semana Santa toque a tua alma, o teu coração, para que você perceba isso. Às vezes você está vivendo também a sua Semana Santa, não só a Semana Santa retomando os passos de Jesus, mas os seus também. Os seus momentos de dor, de sofrimento, de tristeza. Então, faça como Jesus. Jesus saiu da cruz. Ele ressuscitou e Ele nos prometeu que seria o mesmo conosco. Então, vamos crer nisso. Vive essa Semana Santa com muita fé, com muita verdade da sua fé, com muita alma presente. Não vá lá só um corpo cumprindo um preceito, mas vá um corpo, um ser humano íntegro, inteiro, desejando seguir os passos do seu Senhor, desse Jesus Cristo. E esse é o convite que Ele nos faz. Jesus nos convida a sermos felizes, a vivermos essa Páscoa diariamente na nossa vida. Né? Quantas vezes a gente acorda, né, Jean, e sente uma tristeza, um sofrimento, tal. Quando chega à noite, você já está outra pessoa, porque você se alimentou do sorriso do outro, daquilo que você foi capaz de se doar e dar, e você nem percebe o que provocou a mudança. São esses sinais de vida e de ressurreição no nosso dia que muitas vezes a gente não enxerga. E chegar à noite lá, voltar ao seu Senhor e dizer: obrigada, Senhor. Muito obrigada pelos sinais de vida que tu mostraste para mim durante o dia, pelos sinais de luz que tu foste apresentando para mim, né? Então, e essa Semana Santa, ela vem como um momento de revitalização da nossa fé. Você não pode perder de viver esses atos como é preciso. A grande procissão que ocorre aqui na Catedral, com muitas pessoas, é maravilhosa. Sim. Mas é preciso viver com fé. É preciso fazer cada passo ali com muita fé. Porque a fé não pode ser só uma cultura, né? Sim. Eu já estive em comunidades que existe uma cultura religiosa muito forte, mas aqueles que vivem a fé, aqueles que testemunham a verdadeira fé, são poucos. Uhum. E a fé não pode ser só uma cultura. A fé tem que ser uma realidade na nossa vida. Nós precisamos, claro que os traços culturais são muito importantes, a gente precisa reforçá-los cada vez mais, mas mais do que isso, nós precisamos ter a fé como horizonte de vida. Né? E como a irmã falou, nós temos esse convite, né? Que vocês façam essa experiência de realmente sentirem-se como filhos da ressurreição, que passam pelo sofrimento, passam pela dor, mas têm um horizonte maior, mais forte e imensamente mais amoroso, que é o amor de Deus. Uhum. É isso que a gente precisa ter, mergulhar nessa verdade. O sofrimento acontece, a dor vem, as coisas normais da vida vão ocorrer, mas o nosso horizonte, o sentido maior, não é essa dor, mas a ressurreição de Jesus. A presença de Deus. A ressurreição de Jesus é a grande marca da presença de Deus na vida da humanidade. Ele venceu tudo. Uhum. E se Ele venceu, nele nós somos mais que vencedores. Somos mais, exatamente. Isso mesmo. Jean, o papo é muito bom, dava para a gente ficar aqui toda semana, todos os dias da Semana Santa. Mas nós vamos encerrando esse nosso episódio de videocast muito especial, falando dessa semana que é um convite para nós de revitalização, renovação, de fazer acontecer também a nossa Páscoa e muitas vezes ser instrumento para fazer a Páscoa acontecer na vida de outras pessoas, onde nós somos chamados a viver a caridade. Né? São esses 3 momentos mais fortes ainda. Se vivemos durante toda a Quaresma, a Semana Santa mais forte ainda. Né? A oração, o jejum e a caridade, né? E a penitência também, né? A oração, jejum, penitência e caridade, né? Junto mais essa palavra aí, que é esse convite de você estar junto, se alimenta e enxerga esse Cristo também no outro, né? Tanto na dor como no processo de ressurreição. O encontro com Jesus, né? Que se realiza na nossa vida por completo. Eu desejo a senhora, a escola como um todo, mas a todos que acompanham esse videocast, uma Santa Páscoa, né? Que nós possamos mergulhar neste mistério e encontrar o Senhor sempre. Amém. E a ti também uma excelente preparação, tanto espiritual como logística, de tudo para a ordenação. Obrigado. Logo em breve, aí no mês de maio. Desejamos que Nossa Senhora, Mãe dos sacerdotes, te acompanhe em cada passo, em cada processo, que isso vai sendo feito também com muita espiritualidade, né? E trazendo as pessoas e despertando novas vocações, né? Sempre uma ordenação é um despertar de vocação, isso é muito bonito. Então, muito obrigada, Jean, por aceitar o nosso convite aqui. Desejamos também muitas luzes e muita sabedoria divina aí nesse processo de animação vocacional à frente da Diocese. Tá? Então, muito obrigada. Encerramos aqui mais um episódio do nosso videocast da Família Santíssimo Sacramento.